Que a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento e que vai além de toda e qualquer circunstância, esteja com cada um de nós. A paz que vem da nossa confiança no Senhor de nossas vidas, no Autor de nossas vidas. Aquela paz que a criança sente quando ela está em um lugar alto e que o pai está ali com os braços abertos e ela simplesmente, a criança, se lança. Ela sabe que se o pai não estivesse ali, ela estaria perdida. Ela morreria da queda do lugar onde ela se lançou. Mas ela confia que aquele pai jamais vai abandoná-la. Jamais vai permitir que ela sofra algum dano. Ela confia no pai. Então, que sejamos como aquela criança que se lança nos braços do pai e que sabe que ele vai segurá-la, que ele vai sustentá-la, que ele vai protegê-la. Esta é a paz que eu desejo no seu coração. Esta é a paz que Deus quer que você tenha através da certeza, da confiança que você tem nele. Vamos ler Isaías 12, o cântico de louvor pela restauração de Israel. O cântico que Isaías, no livro de Isaías. Naquele dia, você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou. E tu me consolas. Graças te dou. Eis que Deus é a nossa salvação. Confiaremos e não temeremos, porque o Senhor Deus é a nossa força. E é o nosso cântico, é o motivo de nossa alegria. Canta quem está alegre. Ele é o nosso cântico. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele se tornou a nossa salvação. Quando fazemos dele o nosso Senhor, quando deixamos que ele que nos governe, que ele que nos conduza pelo caminho certo, porque só ele sabe qual é o caminho. Quando nos lançamos nele e permitimos que ele reine dentro de nós, nós ficamos alegres. Ele disse: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu santo nome, tornem conhecidos entre todos os povos os seus feitos. Que os povos tenham conhecimento, que venhamos a dar testemunhos das maravilhas, dos grandes feitos do nosso Deus Altíssimo. Ele diz: tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Anunciem que ele é excelso e que excelso é o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas e está fazendo e ainda há de fazer coisas grandiosas. Grandes coisas estão por vir.
Quanto mais procurarmos a fonte, quanto mais nos entregarmos a Deus, mais coisas grandiosas nós veremos. Grandes feitos do nosso Pai. Saiba-se isto em toda a terra, os grandes feitos do Senhor. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. E eu digo, porque grande é o Santo de Israel no nosso meio. No nosso meio. E ontem eu assistindo aquele programa Os Gideões, 24 horas. Aí eu vi uma coisa muito interessante. A pastora, que é quem fala, a irmã do pastor Márcio, agora me fugiu o nome dela. Ela é irmã do pastor Márcio Valadão. E ela falou uma coisa muito, muito importante. Que nós devemos amar e orar pelo povo de Israel. Porque foi lá em Jerusalém que muita coisa aconteceu. Foi lá, foi naquele lugar, foi ali na Galileia, foi em Nazaré, que muitas coisas aconteceram. Que Deus Pai manifestou o seu poder através do seu Filho Jesus, o Cristo. E hoje existem verdadeiras doutrinas demoníacas para negar o povo de Deus. Aquele povo, primeiro, nós somos também, mas eles, Israel, deve ser respeitado, amado. Tem uma passagem na Bíblia que o Senhor diz que bem-aventurado aquele que abençoa Israel. Feliz a nação que abençoa Israel. Devemos abençoá-los. Devemos defendê-los. Levantar a bandeira deles. Na Europa, tem países na Europa que simplesmente desvalorizam completamente os israelitas, em detrimento dos muçulmanos que perseguem os cristãos. Eles preferem ficar alisando os leões. Eles preferem acolher, pegar as serpentes e colocar em cima deles, aqueles que querem destruir os cristãos, do que valorizar o povo de Deus, Israel. Isso é muito grave. Nós devemos ensinar as nossas crianças a verdade da palavra de Deus. E quem conhece a verdade da palavra de Deus, valoriza o povo de Deus. E fica fazendo parte do time do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, é o Filho do Deus Altíssimo, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Esse é povo de Deus. E nós somos povo de Deus. E existe uma força maligna. Algo que foi colocado na cabeça daquele povo para matar os cristãos, para perseguir os cristãos. E os comunistas estão combinados também em fazer isso. Porque o comunista, a preocupação dele é negar a Deus. Porque Deus?
Deus tem como ele ensinou a instituição da família como uma coisa que nós devemos valorizar. O comunismo quer fragmentar a família, quer distorcer a família, quer destruir a família, quer inventar uma família que jamais pode ser família, que não gera fruto, que não dá fruto, que não dá continuidade da humanidade, que nega a Cristo. É melhor negar a Cristo e continuar no pecado para ir para a morte? Ou é melhor reconhecer que devemos obedecer à vontade de Deus, confessar Cristo como Filho de Deus, renunciar ao pecado para ter a vida eterna e uma vida boa aqui na terra? Uma vida plena, porque Deus faz isso. Irmãos, no auge da pandemia, para a honra e glória do nosso Deus, chega a notícia que em toda a história do Brasil, em toda a história da nossa nação, não se colheu tantos grãos, tantos alimentos como agora. Deus multiplicou os grãos para nos alimentar. Só foi pedirmos. Nós pedimos: Senhor, derrama maná do céu, multiplica o pão e o peixe. E Ele fez. Em toda a história, nunca se colheu tantos grãos. Louvado e exaltado seja o autor de nossas vidas, o autor de nossa fé, aquele que verdadeiramente nos alegra. É fato, irmãos, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, toda nação que nega a Deus, ela vai perecer. E toda nação que busca o Senhor, que clama por Deus, que pede perdão a Deus e que foge do pecado e que resiste a Satanás, essa nação é abençoada. Para mim foi uma alegria grande receber essa notícia, mas não foi surpresa, porque nós pedimos ao autor da vida, aquele que fez o primeiro grão existir. Foi a Ele que pedimos. Foi a Ele. E Ele atendeu o clamor de sua igreja, sim, porque Ele é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Exultem, gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. O Santo de Israel é grande no nosso meio. Grande é o nosso Deus. Tem um hino que diz isso. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. É verdade. No perdão dele nós encontramos a paz, encontramos a cura. Deus é bom. Mas eu quero ler, irmãos, para vocês o que tem no Salmo 25, no Salmo 25, no versículo 14. Diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, os seus planos, os seus projetos que ele tem em nossas vidas. Ele nos dá a conhecer.
todo aquele que o busca, que o ama, que respeita o Senhor, que tem o Senhor como Senhor. E que a carne não é mais senhor de sua vida. A carne está subjugada à vontade do Espírito que habita em você. Esse, o Senhor, ele revela o seu segredo, a sua aliança. E aqui no Salmo 4, no versículo 8, diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Só aquele a quem nós podemos nos lançar, nos jogar, independente da altura que estivermos, independente do tamanho do abismo. Se você se lançar nos braços do Pai, você será seguro, segurado por Ele. E mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos anjos o Senhor dará ordens ao seu respeito, para te guardarem, para te livrar de todo mal. Tem no Salmo 91 essa passagem que eu acabei de dizer. Mas, irmãos, o Senhor me conduziu ao mananciais do deserto, para que eu lesse: o segredo do Senhor é para os que o temem. E o autor do livro de Mananciais do Deserto disse: há segredos da providência de Deus que seus filhos podem aprender, que ele nos revela. Para quem vê de fora, o modo de Deus agir para com os seus, às vezes parece cruel e terrível. A pessoa faz: como é que pode? Como é que está acontecendo isso, isso e isso na vida de fulano? Ele é tão obediente a Deus, ele faz as coisas tão certinhas. Por que ele está passando por esse estreito? Como é que pode? Nos olhos dos homens que não conhecem a revelação de Deus, parece que aquela pessoa está sendo até castigada. Como os 3 amigos de Jó pensaram de Jó. Pensaram: claro que ele tem algum pecado muito grande escondido que nós não sabemos. Porque senão Deus não teria feito aquilo com ele. Sem entender os mistérios do Senhor, os segredos de Deus. Se não fosse a experiência de Jó, que tantas vezes nos abençoou. Imagine, tantas vezes nos espelhamos em Jó, que sabemos o que aconteceu depois da provação, que Deus deu tudo em dobro para ele e deu mais 120 anos de vida. Oh, glória a Deus, Deus bom! Eu te amo, Senhor. Então a pessoa olha e diz, quem olha de fora diz: parece cruel e terrível o que Deus está fazendo com essa pessoa. Mas a fé vai mais adiante e diz: isso é segredo de Deus. Isso é segredo de Deus. Tem coisa aí. O Senhor está trabalhando em minha vida. Oh, Deus bom. Isto é segredo de Deus. Vocês olham apenas para o exterior. Eu posso olhar mais além e ver a sua intenção. Qual é a intenção daquele Pai amoroso? Nos salvar. Nos livrar das garras de Satanás. Nos mostrar o caminho certo que devemos andar. Quando o Senhor me revelou, em 2019, que ia recolher alguns milhares,
Eu poderia ter ficado apavorada, não é? Eita, meu Deus, então vem uma guerra? Então o que vai acontecer? Mas eu fiquei em paz. Sabe por quê? Pela forma como ele falou. Tinha muito amor e muita segurança naquilo que o meu Senhor falava. Sabe, segurança e amor e paz? Tudo junto. Aí eu lembro que era um dia de culto aqui em casa. E o primeiro que chegou foi Jaquinho, que é mais filho do que irmão. Porque quando nossa mãe faleceu, eu senti deles, dos mais novos, como que fossem meus filhos. E assim, para mim, ele é um filho. Também, que eu tenho outros, muitos outros filhos de coração. E ele chegou primeiro para o culto. E aí eu disse, fui logo dizendo para ele, Deus me trouxe na lembrança, passei o dia me lembrando disso, sem agonia. Fiz o bolinho do culto para a gente tomar café depois, satisfeitíssima, em paz, totalmente em paz. Aí eu disse, o Senhor, Ele me visitou, Ele falou, e aqui? Não é porque eu estava ouvindo vozes, não. Ele fala, não é no ouvido da carne, não. É no ouvido do Espírito. E eu disse, ele falou que vai recolher alguns milhares. E aí, Jackson disse, não, o arrebatamento não é. Porque o anticristo ainda não se manifestou. Aí eu disse, não era arrebatamento, não. Ele disse recolher. Muitas pessoas serão recolhidas, Jackson. Muitas, ele disse alguns milhares. E depois, e no culto, eu disse às pessoas que vieram para o culto, e depois nós ficamos em paz. Porque eu também disse que o Senhor falou de uma forma com tanto amor, com tanta paz e com tanta segurança, que nós ficamos em paz. E só quando foi em 2020, né, no ano seguinte, que começou o caso lá na China, aí o meu esposo me lembrou. Só que ele achava que esses alguns milhares seria lá. Ele disse, apareceu um vírus na China que as pessoas estão morrendo. Eu só me lembrei daquela revelação que você teve. Aí eu corri pro meu cantinho de oração, fui orar, conversar com o Pai, clamar a Deus, para Deus, meu Deus do céu, repreenda esse vírus, essas pessoas estão morrendo, e eu aperreada. O Espírito Santo disse, não, e repreendeu, não é para orar assim, não. Você vai orar por toda a terra. Você vai consagrar toda a terra, pedindo salvação por toda a terra. E aí, desde esse dia, que eu peço a Deus, que eu consagro a terra e todos nós, os seres viventes que há na terra, nas mãos de Deus, eu consagro e clamo que Deus derrame perdão, misericórdia, salvação e libertação. Que aí agora eu digo, sara a nossa terra, Senhor. Hoje eu entendo tudo, mas no momento eu não conseguia entender. Mas é mistério, é segredo de Deus. O segredo de Deus, que Ele nos revela. Ora, se Ele me revelou, quanto mais a você. Eu sou cheia de falhas, eu sou cheia de defeitos, de limitações. E Ele revelou para mim. Busque o Senhor e Ele vai se revelar para você. Ele vai te contar o segredo dEle.
o mistério, o propósito de salvação. Tem uma passagem na Bíblia que diz: de que adianta o homem ganhar todo o mundo, todas as coisas do mundo, mas perder a sua vida eterna? De nada adianta. E nós estávamos caminhando para isso. Tantas conquistas do mundo que nos sufocaram, que nos enganaram, que nos dispersaram, que nos esfriaram espiritualmente, que tiraram de nós o amor a Deus. E sem você amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como você ama você mesmo, não tem salvação não. Tem não, viu? Vocês olham apenas para o exterior. Eu posso olhar mais além e ver a sua intenção, a intenção de Deus, que é boa, sempre a intenção de Deus é a melhor para você e para mim. Ele já tem o melhor, ele já é Deus, mas ele quer o melhor para nós. E às vezes, para nos dar o melhor, precisamos de sofrer um pouquinho as consequências do tratamento. Depende só de nós. Se você é obediente, busca a Deus, vive em comunhão com Deus, é mais fácil. Agora, se você quiser resistir a Deus, você vai sofrer. Porque ele continua sendo Deus. E continua querendo te salvar. Aí, se precisar de puxar sua orelha e rodar, é bem capaz. Às vezes, diamantes são embrulhados em pacotes grosseiros, para que ninguém suspeite o valor do que está ali dentro. Aí bota um pacote todo amassado, todo um embrulho velho, que ninguém valoriza, que está pensando que está jogado fora. Ali dentro é onde escondem os diamantes. Quando o tabernáculo foi construído no deserto, não havia riqueza na sua aparência exterior, viu? Não tinha paredes de ouro, não, no tabernáculo. Não. O material precioso estava todo dentro do tabernáculo. E a cobertura externa era de pele de animais. Não dava ideia das coisas valiosas que continha ali dentro do tabernáculo. Hoje que eu digo, depois do sacrifício da cruz do Calvário, nós podemos ser o tabernáculo do Senhor. O Espírito do Senhor pode habitar em cada um de nós, porque o véu já foi rasgado. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado pela cruz do Calvário, pela morte de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, hoje, nós temos livre acesso ao Pai e podemos pedir que o Espírito Santo de Deus habite dentro de cada um de nós. Que sejamos este tabernáculo tão cheio de defeitos por fora, tão fracos. Nós somos feitos de pó. Pó. Quando o Espírito que Deus nos deu sai de nós, esse pó começa a entrar em estado de putrefação. Tem que voltar para o pó. Em terra. Pó. Então, por fora, aparentemente, somos frágeis. Somos a pele dos animais, que guarda algo
muito precioso, o Espírito do Senhor. Oh, aleluia! E quando o Espírito do Senhor faz morada neste tabernáculo tão fraco, algo de precioso acontece dentro de cada um de nós que permitimos que algo precioso, que o Espírito Santo de Deus habite em nós. É que nós passamos a transbordar do valioso amor de Deus e passamos a amar o outro. Independente do que esta outra pessoa seja para você. Se for amigo, é tão bom amar o amigo. Se só fizer coisas boas, ou como é bom amar essa pessoa que só faz coisas boas. Mas o amor de Deus vai além de você amar só quem é legal com você. Faz você amar e desejar o bem para aquela pessoa que você sabe que não deseja o bem para você. E que você sabe que essa pessoa é teimosa diante de Deus. Que vive batendo com a cabeça e você tem tanta pena. E você vai lá e faz um curativozinho na cabeça da pessoa. E daqui a pouco a pessoa bate de novo e você continua, porque você não cansa. Porque não é você. É quem está dentro de você. É o amor de Deus que constrange você a nunca desistir daquela pessoa que não ama você, que persegue você, que maltrata você, que deseja o seu mal. Mas não importa. Você ama. Deu agora para entender aquela frase que Jesus disse: se alguém bater na tua face, dê a outra. É porque ele estava cheio do amor de Deus dentro dele. Porque Jesus é o puro amor. Ele não teve nenhuma dificuldade de lavar os pés dos seus discípulos. Nenhuma. Foi uma iniciativa dele. Por ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele queria lavar. Ainda houve resistência de Pedro, mas ele disse: é necessário. Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte de mim. Aí Pedro disse: então lave também minhas mãos, meus braços, minha cabeça. Deus pode mandar-lhe, amigo, alguns pacotes com conteúdos valiosos. Não se aflija se vierem com uma aparência grosseira, como essa pandemia. Foi um pacote e tanto. Mas dentro desse pacote está o amor de Deus por nós. Está a palavra: eu te amo, eu não desisto de vocês. Do lado de fora, o que tinha do lado de fora? Do valioso de Deus. O terror. O medo da morte. O anjo da morte estava solto. O pacote do lado de fora dele foi grosseiro. Eu vi coisas e ouvi palavras que doeu dentro da minha alma. Que eu não suportei ver até o fim. Mas todo esse envelope da pandemia, dentro de toda essa coisa
feia que nós vemos o envelope que envolve essa pandemia. Tem o amor de Deus. Tem aquela frase: eu não desisto de você. Eu quero salvar você. Entenda que eu existo. Porque se você não entender que eu existo, eu vou continuar existindo. Eu vou continuar sendo Deus. Mas você perecerá. Sem entender que eu existo, você vai se perder. O ladrão de almas quer você assim, vulnerável, sem conhecimento da verdade. E para salvar você, é que eu permiti esse estreito, essa dor, este sofrimento, tantas perdas, tantas dores, tantas lágrimas, tanto sofrimento. E Ele conosco, chorando a nossa dor, recolhendo as nossas lágrimas, tratando de cada um individualmente, recolhendo as almas com todo amor, derramando as consolações do Espírito Santo aos que ficaram, cuidando, multiplicando os grãos para que aqueles que propagam miséria, aqueles que se alegram com as péssimas notícias, que estavam loucos para dizer: faltou o pão. O Senhor vai e multiplica os grãos ao ponto de se ter que publicar que na história do Brasil, e com certeza ele está fazendo nas outras nações, nós não somos melhores do que ninguém, do que nenhuma nação. Então é claro que assim como Deus aumentou o número de grãos ao ponto de ter que se dar a notícia de que em toda a história do Brasil nunca se colheu tantos grãos como agora. Esta foi a maior safra. É o afago de Deus. É Deus dizendo: vai dar tudo certo. Mas só entenda uma coisa: eu existo. E você precisa ter consciência que eu existo. Senão, você vai deixar de existir. E ele diz, né? Deus pode mandar-lhe, amigo, alguns pacotes com conteúdos valiosos. Valiosíssima. A vida eterna é a coisa mais importante. A vitória do homem é ter a vida eterna. Porque aqui é tudo muito passageiro. Não se aflija se vierem estes valiosos conteúdos de Deus com uma aparência grosseira no seu envelope. Pode estar certo de que ali dentro estão escondidos tesouros de amor, bondade, sabedoria e salvação. Amor, bondade, sabedoria e salvação. Se aceitarmos o que Ele nos manda e confiarmos nele ao ponto de nos lançar
nos braços dele, sabendo que ele vai nos segurar. Confiarmos nele quanto à bondade ali contida, mesmo no escuro. Conheceremos o significado dos segredos da sua provisão, da providência de Deus. Mesmo neste escuro que nós estamos, nesta situação de trevas, que você não sabe, você que eu estou dizendo, você é aquela pessoa que ainda não entendeu. Porque você que já entendeu que Deus está no controle, você sabe que amanhã será melhor. Porque o Senhor já está no amanhã nos esperando. Mas eu estou falando para aquele que não sabe. Que só vê o escuro, só está vendo as trevas. Para Deus, trevas e luz é a mesma coisa. Ele vê tudo. Então ele está cuidando. Ele está vendo. Quem é dominado por Cristo pode dominar cada circunstância. Sabia? Quem já entregou a Deus, porque eu sou assim. Quando chega e faz, eita, mas olha, aconteceu uma coisa, meu Deus, isso é muito sério. Aconteceu, bum, a bomba. Imediatamente eu digo, ainda bem que o meu Senhor vive e por fim se levantará sobre a terra. Senhor, entrego nas suas mãos a bomba, resolva. E aí eu descanso nele. Quem é dominado por Cristo pode dominar cada circunstância. E você vai se surpreender. Ele resolve, viu? Aí tem gente que ainda diz pra mim, menina, como foi que você conseguiu resolver isso? Aí eu digo, deixa eu te dizer, não fui eu não. Foi Deus. Caro leitor, se as circunstâncias o estão pressionando fortemente, não se rebele. É a mão do oleiro cuidando de você. É a mão do grande eu sou. Deu aquela pressionada, doeu, foi forte. Diga, eu quero aprender, Senhor. Me ensina nisso aqui. O que é que eu estou precisando entender? Peraí, como é a história? Sim, que eu não sou Deus. Ah, sim, eu não sou Deus. Tá certo. E Deus existe. Tá bom. Comece a entender isso. Por quê? Você não alcançará domínio sobre as circunstâncias, rebelando-se contra elas. Mas, se você suportar, ele diz, mas suportando a disciplina que elas trazem, que aquela circunstância adversa trouxe, se você entender isso, suportar a disciplina de Deus, aí você vai experimentar o melhor de Deus. Pois elas não somente nos transformam num vaso de honra e beleza, elas são as circunstâncias adversas. É a mão do oleiro trabalhando por você. Então, quando acontece isso, pois estas circunstâncias que Deus nos permite passar para nos tratar por amor a nós, porque se Ele não nos tratar, nós vamos perecer. Então, estas circunstâncias não somente nos transformam num vaso de honra e beleza, como também tornam úteis os nossos recursos espirituais. Senão nós ficamos inúteis diante de Deus. Você já ouviu falar na inutilidade espiritual? Tem gente que conhece a palavra de Deus, estuda. Diz, eu sou curioso, eu vou estudar. Estuda. Conhece Deus. Entende que tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como você ama você mesmo. Mas você não faz
nada. Você diz, é mesmo. Eu sei que Deus me ama. E sim, é para eu amar o meu próximo. Mas fico parada. Meu próximo chega, fala de um problema que está enfrentando. Eu tenho condições de ajudá-la. Se essa pessoa tiver muito dinheiro, tiver precisando só da palavra de Deus, eu chego lá na palavra que eu conheci e falo para essa pessoa. Eu tenho chance de tudo isso, mas simplesmente a pessoa chega. Olha, eu estou passando por isso, isso e isso. Ela faz, ai, meu, que pena. Eu posso até chorar com a pessoa, mas não entendi ainda que eu preciso agir. Senão eu sou inútil espiritualmente. Se você toma conhecimento que um servo do Senhor, uma serva do Senhor, está passando uma dificuldade tal, e você não faz nada, mesmo tendo condições de fazer, pronto, agora eu estou lhe dando a classificação, o que significa a definição do que é uma pessoa inútil espiritualmente. É esse. Agora, aquele que mesmo que não tem esses recursos todos, mas se esforça com um pouquinho que tem. Eu vi uma coisa tão linda. Um rapaz, ele faz um vídeo ajudando as pessoas, surpreendendo as pessoas. E ele disse que o rapaz, limpando o vidro do carro dele, o para-brisa, ele pegou e deu a essa pessoa, parece que foi R$1.000. Aí deixou por trás dele, saiu no carro. E por trás dele ficou outro carro, filmando a reação da pessoa. Esse homem correu para o supermercado, comprou um monte de comida e saiu distribuindo a comida com o dinheiro que ele tinha recebido. Ele começou a ajudar, foi a primeira reação dele. Saiu distribuindo. Este é útil no reino de Deus, porque ele já tem amor. E se ele já conhece a verdade, que provavelmente para ter essa atitude de desprendimento total daquele dinheiro, que talvez ele nunca tenha pego no valor daquele, de sair para o supermercado para socorrer os outros, esse conhece a verdade que liberta. Ele não saiu segurando o dinheiro. Não, ele foi socorrer as outras pessoas que precisavam. Então esse foi útil diante de Deus. Quando o Senhor perguntar, tive fome e me desse de comer, ele vai dizer, sim, Senhor. Deus vai lembrar ele. No dia que ele pegou o dinheiro e saiu distribuindo alimento para o povo. Comprou um monte de comida no supermercado e foi ajudar o povo. É isso para Deus. É tão interessante isso. E eu lembro o que é dar. O que é a entrega total? Um exemplo de entrega total que tem na Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Quando Jesus estava no templo com os seus discípulos, observando, e as pessoas estavam vindo e colocando o seu dinheiro ali no templo, o seu dízimo, sua oferta. Ali chegou uma velhinha, uma senhora, bem humilde, e ela pega a moedinha dela e coloca ali. E os outros continuam colocando muito dinheiro e tudo. Aí Jesus fala para os discípulos que aquela mulher, ela deu mais do que todos os outros que estavam colocando ali o dinheiro. Aí o discípulo, mas Senhor, eles só viram ela colocar aquela moedinha. Ele disse, eles deram do que sobejava, do que sobrava deles. E ela deu tudo o que ela tinha. Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus,
revelou àqueles homens que Ele sonda o mais profundo do nosso ser. Ela deu, ela se entregou, ela fez igual àquela criança que se lança nos braços do pai. Ela não estava preocupada se ela ia conseguir outra moedinha para se alimentar. Ela só sabia de uma coisa: eu quero te dar tudo que eu tenho. Ela estava se entregando a Ele. Hoje, eu quero que você lembre daquela frase. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E em verdade. Adorar a Deus em verdade é você ser autêntico quando você estiver sozinho em sua casa. O computador à sua disposição para você ver todo tipo de pornografia que você escolher. E você dizer: não vou olhar pornografia. Vai se ajoelhar e pedir a Deus: Senhor, me liberte deste vício que está me levando para a morte eterna. Se jogar diante de Deus, se lançar ao Pai. É você que está adulterando, pensando que essa pessoa que você está adulterando é a pessoa mais importante do mundo, que se você deixar ela, você vai morrer. Deixa eu te dar uma notícia. Se você permanecer no adultério, você vai morrer. E essa pessoa também. Entregue ao Senhor. Ofereça a Ele a dor da renúncia de você abandonar o adultério. Você que está tendo relacionamento homossexual com alguém, lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se, Ele está lhe oferecendo hoje a vida. Mesmo que te doa, pegue a sua cruz e me siga, é justamente renuncie aos desejos da carne e ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que está falando, chamando você hoje, para você ser liberto do homossexualismo, da prostituição, do adultério, do roubo, das mentiras, do furto, da ambição, da falta de amor ao seu próximo. Pegue a sua cruz, abandone isso e siga a vida. Eu garanto a você que o Espírito Santo de Deus, fazendo morada no seu espírito, vai te dar muito mais alegria do que a que você tinha no pecado, que te levava para a morte. Faça a prova do Senhor. Tente, mas você não vai conseguir sozinho ou sozinha. Por isso que eu vou orar agora com você. Repita as palavras que Deus quer que eu pronuncie para você repetir. Paizinho amado, Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo o que neles há. Senhor, autor do existir do homem, Senhor de nossas vidas. Nós só existimos, só existe o mundo espiritual, porque o Senhor assim o quis, ordenou e se fez existir. Mas sabemos, Pai, que temos um espírito que o Senhor soprou
em nós, quando ainda estávamos informes no ventre de nossa mãe. E este espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então eu te peço que o teu Espírito Santo venha fazer morada no meu espírito e na minha vida, para que eu possa resistir às tentações e aos dardos inflamados do maligno, que tenta contra a minha vida, que tenta me destruir. Pai, me dê forças para abandonar esta prática pecadora. Quer seja, o Senhor sabe qual é o pecado. Me dê forças, Pai, para que eu abandone este pecado. Me ajude a carregar a cruz da renúncia. Eu sei, Pai, que quando o Senhor estiver comigo, essa cruz vai ficar tão leve. E eu serei tão feliz em andar com o Senhor, em sair da rota da morte e caminhar pelo único caminho que leva para a vida, que é o teu Filho que morreu na cruz por nós, o Cristo. Caminhar com Ele. Jesus, segure a minha mão, me dê forças, guarde a minha vida para que eu não volte a pecar contra ti. Renova-me, Senhor, me faz uma nova criatura hoje. É o que eu te peço e te agradeço. E que o meu nome seja escrito no livro da vida. E tudo isso que eu te peço pela salvação, pela tua permanência em mim. Porque não adianta eu agora ter apenas remorso e amanhã voltar a pecar. Mas é a tua permanência em mim. Vem fazer morada eterna em mim, Senhor. Para que eu possa todos os dias da minha missão aqui na terra passar com o Senhor, livre do pecado. E depois, Pai, ter uma vida eterna com o Senhor na glória. E tudo isso que eu te peço é no nome daquele que morreu por nós e que vive e reina para sempre. Jesus, o Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor.